Bom dia! Bom dia para aquela minha turminha que sempre me receberam como cantando, né? Ela não anda, ela desfila, né? A turma alegre, mas também aquele meu 8º ano, que quando a gente faz uma declaraçãozinha de amor, eu amo vocês, aí todos choram. Quando eu cuido, tem uma chorando aqui, a outra tá abraçando a outra ali, uma tá fazendo, e todos choram, né? Mas é aquela turma que encanta, né? A turminha também que dá um trabalhinho, mas é aquela turminha que nos deixa muito feliz de estar presente junto com vocês, tá certo? Hoje nós não vamos estar juntos, nós estamos um pouquinho distantes, tá? Mas já, se Deus quiser, isso vai passar, tá certo? Eu espero que vocês escutem um pouco. Eu pedi para vocês em março, antes desse nosso período de férias aí de abril, para que vocês fizessem um resumo, não é isso? Do nosso livro. O nosso livro é Um Encontro com a Liberdade, né? Um livro de Júlia Emílio Braz, tá certo? E esse nosso paradidático, ele vem falando um assunto que vocês até já conhecem, assunto que vocês trabalham aí na história, né? Na geografia. E são assuntos, gente, que a gente precisa ter força e conhecimento, né? Para que a gente possa abraçar uma causa, né? Que nós vamos falar muito sobre a questão dos escravos, tá certo? Esse encontro com a liberdade é justamente falando um pouco do sonho, né? Que eles tinham de ter essa liberdade, tá certo? Então nós vamos iniciar falando um pouco tudo aquilo que eu já tinha pedido até para vocês fazerem um resumo, mas a gente sabe que nem todos têm um livro. E o que nós vamos comentar aqui vai ser o suficiente para que você possa resolver o exercício que vocês vão receber, tá certo? Em PDF. Lembrando que aquele aluno que não tiver acesso ao WhatsApp, ou um e-mail, alguma coisa desse tipo, ele pode dar um jeito de vir à escola. A escola vai estar sempre aberta no turno da manhã e receber aí esses exercícios, ok? Então o livro eu achei muito interessante, logo até a dedicatória, né, que Júlia Emílio Braz faz. Este livro é dedicado à professora Maria Zilá Teixeira de Matos, da Escola Municipal Oswaldo Cruz, e Belo Horizonte, e à pedagoga Eliane Cavaleiro de São Paulo. Então ele faz referência justamente a professores, né, colegas nossos, né, aí de profissão. Ele diz no início uma frase de José do Patrocínio, né, que foi um abolicionista, que aqui também vai ser falado no nosso livro, que ele diz assim: a propriedade escrava é um roubo, contrário aos princípios humanos a que qualquer ordem jurídica deve servir, tá certo? Então é uma frase que para você pensar, para você analisar, coloca a observação no seu caderno, escreve, vamos tentar entender o que é isso. A volta, quando nós estivermos assim juntinhos, se Deus quiser, isso não vai demorar, aí a gente vai olhar, vamos ver realmente quem participou, quem fez, tá certo? Tire um momento para isso para vocês, tá certo? Conhecimento nunca é demais, tá certo, gente? Então tudo começa na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Ele fala numa manhã de setembro, tá certo? Ele fala daquela cidade tumultuada, muita gente, muito barulho. Eles comentam sobre vendedores de tudo e mais um pouco, né? Vendedores de carvão, vendedores de galinhas, vassoura, leite tirado da vaca, né? E a gente começa já a viajar, né? A imaginar aquela rua lotada, coisa que nunca mais nós podemos ver, não foi? Já tem um tempinho que a gente está evitando isso aí, esse tumulto, né? E toda essa história começou assim. E ele fala sobre Valentim Pedrosa, né? A nossa história vai estar toda voltada em Valentim Pedrosa, Henriqueta e Gabriel. E vamos entender um pouquinho a historinha deles, tá certo? Então, Valentim Pedrosa caminha, começa tudo dizendo que ele está caminhando, né? Certo? Do lado dele está a Henriqueta, com uma criança no braço, uma criança recém-nascida, tá certo? E eles entram na igreja. Onde nessa igreja só está lá o padre, né, já esperando, o padre Quintino, né, já os esperava na companhia apenas de 2 noviços. Então a igreja estava vazia e eles viam lá um acontecimento. O que será? Né? Aí de repente a gente descobre que o que eles estavam indo lá era batizar aquela criança, né? E aquela criança de nome Gabriel, né? Quando eles perguntaram o nome, aí ela disse Gabriel. Informou por trás de um sorriso
que alargou-se um pouco mais depois que o padre lhe perguntou o nome da criança. Valentim, gente, ele demonstrava uma satisfação, uma alegria de poder estar ali batizando o seu filho. Mas nós vamos entender, até porque o nosso livro é formado por gravuras, tá certo? Pelas gravuras a gente vai perceber que Henriqueta, ela é uma negra, né? Ela é uma negra e está junto de um homem, né? Valentim Pedrosa, um homem branco. A gente já começa assim, como é que vai ser essa história, né? Na verdade, nós vamos ver aqui que Henriqueta era justamente escrava. Ela foi comprada por Valentim, mas ela passou a ser a companheira dele. Então, há mais de 10 anos que ela já vivia com ele e ela teve um filho, né? Esse filho é o Gabriel, certo? Onde ele teve todo um orgulho de ir lá e batizá-lo, certo? Aí ela diz assim, ó, Henriqueta não compreendia ou talvez preferisse não compreender. Ela estava tão feliz com o filho que ele lhe dera que ia batizá-lo, sem sequer se preocupar em perguntar o que ainda a deixara triste no momento de tamanha alegria. Pedrosa, ele prestava atenção, Valentim, ele via que Henriqueta, mesmo naquele momento de alegria, que ele estava indo batizar o filho, mas ele sentia um olhar triste, um jeito triste, mas ele nem se importou em perguntar o motivo. Porque ele achava que aquele acontecimento já era um motivo suficiente de muita alegria, né? Só que o que era aquela tristeza nela, né? Ela entendia o quê? Talvez entendesse melhor se ele, como Henriqueta, fosse escravo. Então, se ele fosse escravo, ele ia entender o que era aquela tristeza nela, apesar da alegria de estar batizando um filho. O que era essa tristeza? Ela tinha o quê? Ela tinha preocupação, né? Ela não queria ver ninguém, né? Ele dizia assim, ó, não queria ver um escravo de ninguém. Ela tinha medo da condição do filho dela. Por mais que ele estivesse batizando, mas ele não ia deixar de ser escravo. Ela sabia que ele ia ser realmente tratado por escravo. Então, aquela alegria que ela estava sentindo em batizá-lo, mas ela tinha também uma preocupação. Tá certo? Então, se vocês estiverem aí acompanhando com o livro de vocês, se não, bem atento, anotando todas as informações, vocês vão ver que na página 15 a gente já começa a história, onde já só vive Gabriel com Valentim Pedrosa, certo? Henriqueta, infelizmente, faleceu ainda quando Gabriel era criança, tá certo? Aí ele diz assim, ó, 10 anos mais tarde. Gabriel jamais conseguiu chamá-lo de pai, até quando ele insistia e ameaçava surrá-lo. Muitas vezes apanhava e nada dizia, a não ser quando a dor era grande demais, ou quando sua mãe, os olhos cheios de lágrimas, suplicava silenciosamente. Então, ele, por mais que Valentim tentasse mostrar, ele tinha certeza, a mãe sempre disse que Valentim era o pai dele, mas ele nunca conseguiu chamá-lo de pai, ele sempre só chamava o senhor Valentim. Valentim às vezes insistia, chegava até a bater nele, né? Mas nem isso fez com que ele o chamasse de pai. Ele diz aqui que ele diferenciava, certo? Gabriel sentia que ele fazia uma diferença a ele. Por exemplo, ele dava educação para ele. Gabriel fazia as refeições à mesa junto com Valentim, tá certo? E ele diz até que algumas vezes ele levava ele até ao teatro, tá certo? Coisas que ele não fazia com os outros escravos que estavam lá no decorrer, no dia a dia da sua casa, ele não fazia isso, mas com Gabriel ele fazia. Então ele tinha essa diferenciação, ele diz até assim, ó, que quando ele te deu educação, ele achou até que era para fazer um favor, um amigo que ele tinha, que pediu, que estava com um filho com problemas, esse filho era um professor, e ele veio fazer mais um favor, mas na verdade ele mandou um professor, né, que era um ex-aluno de Coimbra, que costumava se dividir entre as montanhas de livros, que abarrotavam um pequeno quarto, que alugava numa casa próxima, e as frequentes visitas aos bordéis da rua. E nessa época, nos estudos, esse professor teve todo o cuidado, né? Ensinou tudo direitinho. Além da entrada, informou vários livros. Então ele aprendeu a ler e ele tinha uma sede por assuntos justamente voltado à questão dos escravos, certo? Então ele diz assim, ó,
Em mais de uma ocasião, Gabriel se aborrecia e se arrependia de ter lido aqueles livros, pois alguns os deixavam frente a frente com a vergonha de sua condição. Então ele lia, ele tinha vontade, mas às vezes ele se aborrecia. Por quê? Porque aquele livro, aquela história que ele lia, deixava ele frente a frente com a sua condição, certo? Nunca, em tempo algum, Valentim dissera que ele não era um escravo. Aliás, que ele era um escravo. Nenhuma vez Valentim disse para ele que ele era um escravo. Mas também ele nenhuma vez disse para ele que ele não era. Ficava aquela situação. Ele dizia que por mais que ele fizesse algo diferenciado com ele, mas em outro lado ele ainda dormia no armazém, né, entre os sacos e engradados de mercadoria. E era quem abria e fechava o estabelecimento. Não ouvia qualquer palavra de carinho e de incentivo, e tinha sempre a impressão que Valentim pensava apenas em ter um funcionário, um empregado, capaz de ajudá-lo a tocar os negócios sem o ônus de pagar qualquer centavo por isso. Então era esse carinho, esse afeto, ele não sentia, né, de Valentim. Acho que era por isso que ele não conseguia entender como é que ele poderia ser pai. Ele queria um pouco mais, né? Por mais que ele fizesse algo diferenciado, como eu já citei aqui, levava ele ao teatro, ele conseguia fazer as refeições junto com ele à mesa, mas ele ainda dormia lá no comércio, em cima dos engradeados, ele ainda que abria e fechava, não existia um muito obrigado, não existia uma palavra de carinho. Então isso aí deixava ele cada vez mais revoltado. Seguindo, nós temos aqui o capítulo que é o princípio da revolta. O que seria o princípio da revolta, né? Que nessa época a cidade do Rio de Janeiro tinha mudado muito, né? Gabriel vivia ouvindo o pai repetir aquela frase. Então o pai dele reclamava que o Rio de Janeiro estava mudado, que eram muito vendedores, que tinha muitas situações, mas ele não conseguia entender tanta reclamação. Ele diz aqui, dessa maneira, aqui na página 20, ele diz assim, ó, essa cidade é uma imensa feira, isso dizia Valentim, né? Valentim Pedrosa dizia assim, ele dizia assim, aborrecido com os vendedores de barracas, com os quiosques, né, onde se reuniam capoeiristas, né, de olhar hostil e escravo, segundo ele, cada vez mais insolentes. Só que Gabriel ouvia tudo aquilo e não entendia, né? Como é que o pai reclamava da cidade, do povo, do governo, mas fora da cidade, a gente que nela vivia e até a omissão e a corrupção. Se ele foi uma pessoa que cresceu dentro daquela cidade, tá certo? Onde ele chegou lá, começou, botou o seu comércio, o comércio cresceu, ele já tinha vilas, né? Ele já tinha muitos comércios, então ele ficou cada vez mais rico, foi naquela cidade que ele tanto reclamava, né? E que Gabriel estranhava, tá certo? Então ele dizia assim, ó, ao contrário do pai, Gabriel não via a cidade com olhos tão implacáveis e desaprovadores. Ele crescera em suas ruas e becos, entregando pedidos de clientes do cada vez mais próspero Valentim Pedrosa, indo receber os aluguéis, né, nos cortiços de sua propriedade. Quando ele fazia isso, ele aproveitava e divertia-se com as crianças, com as senhoras absolutas do pátio comum dos grandes galpões, misturavam-se aos escravos urbanos que iam apanhar água no chafariz e o público do Largo da Carioca, né, onde se entregavam ao comércio de cestos, cebolas, galinhas e assim sucessivamente. Então ele aproveitava naquele momento de trabalho, passava o dia todinho fazendo esses serviços, mas ele aproveitava para se divertir também. Passando, nós temos assim, a parte onde Gabriel, ele gostava muito de escutar, né, a conversas, as pessoas. Ele diz até assim, ó, soldados reclamavam que estavam fartos de caçar escravos fugidos e jovens estudantes de direitos, né? Através deles, já Gabriel gostava de ouvir, né? Ele gostava de ouvir sobre os grandes abolicionistas, como André Rebouças, né? Como José do Patrocínio, né? Que era conhecido como o tigre da abolição. Então ele gostava muito de ouvir dessas pessoas, ele se identificava, né? E o pai não gostava que ele escutasse essas histórias, tá certo? Ele diz assim, ó,
Gostava de ouvir aqueles jovens abolicionistas que apareciam na loja do pai ou que mais frequentemente encontravam nas ruas. No entanto, eram os antigos soldados, os ex-escravos alforriados que lutaram na Guerra do Paraguai, né, que prendiam por horas a sua atenção. Então, esses aí, que já eram alforriados, que já tinham sido escravos, esses eram que prendiam mesmo a atenção de Gabriel, tá certo? Então, ele tinha assim uma sede, né, que com aqueles homens, Gabriel aprendeu a indignar-se um pouco mais com a sua condição, a revolta crescendo mais em seu coração. Então, gente, às vezes, esses problemas, principalmente sociais, eles passam por nós e a gente deixa assim, porque não somos nós que estamos vivendo aquilo na pele, né? Nós precisamos ter uma atenção a mais. Só sabe o que passa quem realmente vive, tá certo? Então aqui Gabriel, ele tinha toda essa atenção porque ele passava por aquilo ali, né? Apenas por ser filho de uma escrava, né? O pai dele não era escravo, muito pelo contrário, era um homem de posses, de poder, né? Mas só por ele ser filho de escravo, ele sofria tudo aquilo, né? Às vezes ele era até mesmo, sem querer entender, mas ele era também desprezado pelo próprio pai, tá certo? Aí nós temos um capítulo que ele fala sobre o paliativo, né? O que é isso? Que seria abrandar, né? Temporariamente quer dizer um mal. É quando eles falam, estavam todos juntos conversando e ele atento, né? Quando eles dizem assim, ó, a semana que os frequentadores da Leiteria União não falavam outra coisa, simplesmente da lei dos sexagenários. O que seria isso? Era uma lei que foi promulgada, né, dia antes, mais exatamente no dia 28 de setembro, ela surgiu para libertar todos os escravos de mais de 65 anos. Né? Mas o que parecia ser mais um motivo de comemoração para os líderes do movimento, transformou-se quase que no mesmo dia em motivo de frustração e raiva. Né? Eles tinham aquele momento de alegria, eles estavam felizes por aquilo ali, né? Porque eles estavam libertando aqueles escravos de 65 anos que realmente ainda eram muito explorados, mas que na verdade eles diziam que aquilo era outro paliativo, era apenas para cobrir tudo aquilo que estava passando, que na verdade eles tinham interesse em fazer aquilo, porque na verdade eles não tinham interesse mais naqueles escravos com 65 anos. Né? Então, assim, eles ficavam um pouco felizes, mas ao mesmo tempo eles tinham uma revolta. E para a gente encerrar, não é isso? Nós temos aqui o capítulo de discussão, que foi onde era ainda aquela, vamos dizer, aquela discussão entre Valentim, né, e Gabriel, onde Gabriel continuava cada vez mais interessado nesses assuntos, né? E o pai buscava dele que ele saísse disso aí, né? Aí o que aconteceu nessa discussão foi que o pai, Valentim, né, Pedrosa, um dia chamou, ele não dava realmente, chamava a atenção dele na frente de ninguém, ele resolvia fazer isso quando eles estavam passeando, quando eles iam para casa, quando eles estavam sozinhos. Então eles chamaram, tá certo? Ele chamou o menino e pediu para que eles parassem, né? Parassem de estar conversando dessas histórias sobre abolicionista, que essas histórias não tinham sentido nenhum. E Gabriel falou que não, que ia continuar, e ele chegou a dar até palmatórias, né? Usou palmatórias em Gabriel. E daí foi que a revolta continuou cada vez mais, e até aqui no nosso capítulo a gente encerra aqui, onde a discussão deles ainda está bem encerrada, né? Eles pensam diferentes. E mais à frente nós vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o destino de Gabriel, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem, façam o exercício e bom dia e beijos aí para todos, ok?